Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, um vídeo bem interessante que envolve um esporte que é a paixão de todo brasileiro, supostamente. Acho que todo mundo já ouviu falar do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, Copa do Brasil. O vídeo de hoje é sobre a história da Libertadores da América. Então, galera, bora pro vídeo? Gente, uma pergunta pra vocês. Vocês sabem que a gente tem aqui uma paixão por futebol, né? E tem uma paixão aficionada pela Libertadores, né? Durante um tempo a gente combate, briga, grita, xinga, torcendo para o nosso time ganhar essa competição. Mas vocês sabem por que a Libertadores tem esse nome? E por que o Brasil, o brasileiro, tem uma paixão tão grande por esse título? Ali na década de 30... a gente tem vários times surgindo, né? E várias competições surgindo. Mas a gente tem uma competição que vai surgir e vai ser o pontapé para o que a gente vai chamar de Libertadores nos dias de hoje. E essa competição, né, que visava reunir os times da América do Sul, ela tem como base, basicamente, uma competição entre a Argentina e entre o Uruguai, que era a Copa do Rio da Prata. Mas ainda, durante esse período da década de 30, a ideia de unificar os times da América do Sul, ela não surte muito efeito e ela não vai muito para frente, até porque a gente tem, no final da década de 30 até meados da década de 40, a gente tem os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Somente em 1948 que a gente tem uma retomada desse pensamento de uma competição que reunisse todos esses times da América do Sul. Como eu tinha dito, ali no ano de 48 a gente tem um resgate, né, dessa ideia, e ela é encabeçada por um time chileno chamado Colo-Colo. E ele dá o pontapé para a primeira competição da Conmebol Sul-Americana. E essa nova competição, ela ia se chamar Campeonato Sul-Americano de Campeões. Aí você se pergunta, campeões de quê? No começo eram campeões dos seus respectivos campeonatos nacionais. E seriam 7 campeões. Só que o Brasil, a gente não tinha um campeonato nacional, né? Como a gente tem hoje o Campeonato Brasileiro. Então a gente tinha um campeonato de seleções estaduais. E na época a gente tinha 2 grandes seleções que representavam esses dois campeonatos, né? Que era o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, que eram os 2 campeonatos mais fortes e tinham as 2 seleções mais fortes. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro até então ainda era a capital do Brasil, né? Então a gente tem ali o campeão vem dessa cidade, vem desse Distrito Federal. De vocês acham qual foi o time que foi campeão, né? Que foi representado lá fora? Pasmem, é o time do Vasco. O Vasco foi o primeiro campeão dessa seleção brasileira que foi representar o Brasil nessa primeira competição sul-americana. Então o Vasco ele vai para essa competição junto com o Colo-Colo do Chile, o Municipal do Peru, o Emelec do Equador, o El Letral da Bolívia, o Nacional do Uruguai e o então River Plate da Argentina. Esses 7 clubes formaram a primeira, entre aspas, primeira Libertadores da América. Agora eu deixo essa pergunta para vocês. Quem foi o primeiro campeão dessa Libertadores da América? Em 1958, a gente tem a ampliação dessa competição, onde só iam os campeões dos campeonatos. E a partir de 58, a gente tem essa ampliação indo para os vice-campeões. E quem propõe essa ampliação foi feita por um brasileiro chamado José Ramos de Freitas, que era o então presidente da Conmebol. Ele leva essa proposta para votação do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, sendo que o Uruguai é o único país que se abstém e que vota contra essa proposta. Em 1960, 2 anos depois, a gente tem a criação do campeonato, né, chamado Copa dos Campeões da América. E como o nome já diz, eram os campeões dos respectivos
títulos e times nacionais, né, dos campeonatos nacionais. A gente tem ali no Brasil, a gente tem o primeiro campeão brasileiro daquela época, foi o Bahia, que foi para representar o Brasil nessa primeira competição. O Bahia então foi campeão da então Taça Brasil. Contar com Jorge Wilstermann da Bolívia, Milionários da Colômbia, Olímpia do Paraguai, o Peñarol do Uruguai, o São Lourenço, time do Papa, time de Chiquinho, da Argentina, e a Universidade del Chile, do Chile. E lembra que aquela proposta que o Brasil fez, né, de aumentar a competição para os vice-campeões, ela só foi posta em prática em 1965. Uma outra pergunta que tem muito a ver com o nome. Vocês sabem qual foi ou quais foram os Libertadores da América? Se vocês souberem, deixa lá nos comentários. Mas vocês sabem, né, o porquê, ou vocês têm uma ideia, por que esses Libertadores eles foram tão importantes para libertar, lógico, por ter o processo de independência das Américas e influenciaram até os dias de hoje, ou até a década passada, para a formação desse campeonato? Bem, a gente vê que ali no século XIX, a gente tem um processo das expansões da era napoleônica, aonde Napoleão ele toma tanto Portugal quanto Espanha e ele depõe o rei espanhol e põe o seu primo ali para reinar. Com isso, a gente tem vários oligarcas espanhóis nascidos no território da América do Sul, mais precisamente ali na América Espanhola, na época, e eles começam a pipocar os movimentos separatistas, os movimentos de independência nas Américas. Então, a Libertadores da América tem esse nome também pelos principais pais da independência. E já no século XX, muitos clubes, quando formaram, eles tentaram homenagear também esses pais da América, né? Esses pais libertadores em seus clubes. Mas tem uma máxima de que os clubes que têm esses nomes, eles não vão muito bem e não conseguem ser campeões da taça. Como eu tinha dito ali, em 19 de abril de 1960, a gente tem o primeiro jogo da Taça dos Campeões da América. E esse primeiro jogo foi entre o Peñarol e o Jorge Wilstermann. Tanto que o Peñarol ele ganhou de 7-1, o nosso querido 7-1 da Alemanha, infelizmente. E o Peñarol ele também foi o primeiro bicampeão da Taça dos Campeões da América. Ele ganhou em 1960 e em 1961 também. Já no ano de 1962 e 63, a gente tem ali a máquina do peixe, né? A gente tem ali o famoso time de Pelé, o famoso Santos ganhando logo em seguida, em 62 e em 63, a Taça dos Campeões da América. O Brasil ele vai jogar contra os times europeus e ele sagra-se campeão dessa competição, né? Que seria não seria o atual campeonato mundial, mas ele é reconhecido pela FIFA. Então, tem uma curiosidade que até a Rainha Elizabeth, ela quando veio ao Brasil, ela veio ver também o Pelé jogar, né? E dizem que foi em um dos jogos da Taça dos Campeões da América. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. A inspiração desse vídeo foi a final da Libertadores de sábado passado, aonde a gente teve ali o Flamengo sendo campeão em cima do Atlético Paranaense e ele entra no seleto hall dos tricampeões brasileiros, onde a gente tem o São Paulo, meu time do coração, o Flamengo que entra agora e tem também o Internacional. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. E se vocês sabem quem são os Libertadores da América e quem foi o primeiro campeão daquele campeonato, como eu falei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários. Tamo junto, família, e até o próximo vídeo.